Bom, gente, o meu papo agora é com mais uma profissional da saúde, que é a fonoaudióloga Ana Paula Maia. Tudo bem, Ana? Tudo bem com você? Também, tudo tranquilo. Então tá ótimo. Ana, a maioria das pessoas acha que um fonoaudiólogo é especialista em fala, voz e audição. Isso. Mas a gente sabe que o campo é muito maior do que isso. É bem abrangente. Quais são as áreas de atividade de um fonoaudiólogo? O fonoaudiólogo trabalha com a comunicação humana. Então engloba a linguagem oral e escrita, a fala, a voz, a audição. E entra muita coisa, né? A alimentação, a deglutição, respiração, a motricidade oral, que trabalha com estética. Então, assim, engloba desde a respiração, que é a primeira coisa que a gente precisa. A gente nasce e tem que A gente respirar. nasce e respira. E aí a gente já começa a trabalhar nessa área. Me fala uma coisa, qual a relação que existe entre a fonoaudiologia, a alimentação e a estética, que foi o que você começou mais ou menos a falar? Isso. A alimentação é a mastigação, né? A gente precisa trabalhar mastigação bilateral, tem muitos problemas. Os dentistas indicam por causa de aparelho e deglutição. Hoje em dia está acontecendo uma coisa muito diferente, é a deglutição adaptada no idoso. Né? Os idosos estão tendo problema para deglutir, mas é por uma mastigação errada. A gente não aprende a mastigar direito. Quer dizer, isso já vem de criança, então? Isso, deveria ser ensinado desde que vai no dentista para tirar o primeiro dentinho e ensinar a mastigar direitinho, né? Mas aí o fonoaudiólogo que entra nessa área e trabalha com a musculatura. E além disso, a deglutição, que é a segunda parte. A gente mastiga o alimento e vai engolir. Então, ali, se o alimento não estiver bem mastigado, não tiver o bolo alimentar direitinho, vai dar um problema. E a estética? O que a estética tem a ver com a fonoaudiologia? Agora tem tudo a ver, né? Ainda não está regulamentado pelo Conselho de Fono, que a estética faz parte da fonoaudiologia, mas é motricidade orofacial. Dar risada, piscar, mastigar, sorrir, e a gente vai trabalhar mudando um pouquinho, não vai mudar completamente o seu jeito de ser, mas mudando um pouquinho a forma de sorrir, a forma de mastigar o alimento, a forma de falar, para evitar causar vinco. E o vinco vira ruga. Então a gente vai mexer com a motricidade orofacial, é músculo. Inclusive, a gente estava aqui antes de começar esse nosso bate-papo, e a Paty foi tirar uma foto aqui, você fez uma consideração, né? um parêntese. Como é que você falou na hora de sorrir? É que nós temos dois músculos aqui, o bucinador e o risório. E se a gente usar muito o bucinador para rir, a gente vai provocar mais rugas. Então tem que rir um pouquinho mais para baixo, evitar franzir muito os olhos. Mas é coisa que a gente aprende rapidinho para ir usando no dia a dia. Não vai mudar totalmente, né? Sorrir com a boca fechada? Não precisa sorrir com a boca fechada, mas evitar levantar tanto os olhos, canto de boca. Então são essas posturas que são trabalhadas na fonoestética. É o que eu falei para o Ismael, né? Sorri que deu merda. Vamos falar um pouco da sua especialidade, Ana? Uhum. Vamos falar um pouco de gagueira. Sim. Motricidade orofacial. Motricidade orofacial envolve aparelho ortodôntico e cirurgia ortognática. 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 Isso. E isso tem a ver face. É a motricidade orofacial que também engloba a fonoaudiologia estética, que são os músculos da face, né? E nós usamos praticamente todos os músculos para falar, mas, por exemplo, com o aparelho ortodôntico, a musculatura funciona como se fosse água mole em pedra dura. O músculo empurra os dentes e eles vão saindo do lugar. Então tem a interposição de língua, quando a criança ou o adolescente coloca um aparelho e fica empurrando na hora de engolir, empurrando os dentes. Então ali só o aparelho não vai resolver. Se não fizer o tratamento de fono, se não fizer a postura correta da língua, tanto na mastigação quanto na deglutição, não vai adiantar tirar esse aparelho que os dentes vão voltar. Então, uma observação, uma coisa que a gente percebe meio que claro, é que o fono,
ele trabalha sempre compondo com outros profissionais. Isso. Ele pode compor com um ortodontista, ele pode compor com um psicólogo. Isso, um cirurgião de cabeça e pescoço, né? Um terapeuta. Bucomaxilofacial. Isso, um psicólogo no caso de gagueira, por exemplo, que você comentou de gagueira. Hoje em dia já se sabe que a gagueira não é uma coisa emocional. Ela já está no gene da pessoa. Então, se ela nasce com a gagueira, tem alguém na família que gagueja, são vários fatores. A gente vai encaminhar assim, para um psicólogo porque a pessoa geralmente sofre bullying, sofre muito com isso, mas é totalmente prático. A gente trabalha com a fluência da fala, com respiração, para melhorar a gagueira. E muita gente pergunta, tem cura ou não tem? A gagueira pode ter cura, se for começar a trabalhar na aquisição de linguagem entre 2 e 5 anos. No adulto é bem mais difícil. Você falou de cirurgia ortognática. Isso. Como é que é o trabalho da fono antes e depois dessa cirurgia? Onde que o fono entra? Porque a cirurgia é o buco que faz. Isso. A fono entra... Qual é o trabalho dela antes e depois? Geralmente o paciente vem depois da cirurgia. Por exemplo, ele tinha o queixo muito proeminente, fez a cirurgia para colocar para trás. Então, ele vai precisar acomodar a musculatura do rosto, acomodar língua, lábios naquela face nova, naquela mandíbula nova. Então, vai ter que fazer muitos exercícios de relaxamento para contração muscular, vai ter que aprender novamente a mastigar usando aquele rosto novo, diferente, deglutição, respiração, entra tudo o que a gente falou de motricidade orofacial, que é justamente isso, os músculos da face. Né, junto com as funções de respiração, sucção, mastigação, deglutição. Então, é aquilo que você falou. A fono, ela tem uma relação muito grande com a musculatura facial, né? Isso. Ela cuida muito dessa musculatura facial. É o profissional da cabeça e pescoço, né? E a gente trabalha, mas não só isso, também cervical. Porque se não tiver uma postura, se não tiver com as orelhas longe do ombro, uma postura muito fechada, a gente não consegue trabalhar... Deu até uma ajeitada aqui na cadeira. Não consegue trabalhar a deglutição corretamente. E aí é que está acontecendo isso da deglutição adaptada no idoso, a disfagia no idoso, é postura. Os idosos têm essa tendência. Então, aqui dificulta muito a deglutição, a passagem do alimento. E aí a gente trabalha muito com postura também. Aninha, foi um prazer enorme ter você aqui, gostei muito do nosso papo. Prazer foi meu, muito obrigada. Espero que a gente possa outras vezes ter um papo, porque a gente sabe que fonoaudiologia abrange um espaço muito grande na saúde. E mais uma vez eu te agradeço, obrigado pela entrevista. Tá Obrigada bom? a você. Ismael, vamos dar um giro e já já eu volto.